como diz uma frase, né, de André Luiz, onde ele solicita: acalma o nosso passo, Senhor. Pois bem, para ouvirmos os chamados, é necessário que os nossos passos estejam desacelerados. Vamos conversar agora aqui, durante os próximos minutos, não só nós espíritas, mas eu digo a você, que hoje tem as portas abertas de um centro espírita através da internet, e que por um acaso, passando por esta reunião agora, ou vai passar posteriormente, no início eu falarei de alguns conceitos, de algumas ideias que o Espiritismo nos traz. Mas mais à frente, a conversa é para todos, sem distinção alguma, tá bom? Bem, o título desse estudo dessa noite é Muitos os Chamados. A gente tirou do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seu título Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Vamos falar desse chamado, desses escolhidos, como se dá esses escolhidos? Por que são poucos? Porque é muitos chamados e poucos escolhidos. Vamos conversar a respeito. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito significativo. Nele há 10 citações do Evangelho. Entre essas citações, algumas parábolas. E o que são parábolas? Por que Jesus conversava através de parábolas? Não vamos nos deter nisso, não. Vamos dar só uma introdução, um leve comentário, para adentrarmos o que nós propomos para essa noite. Do grego, né, parabolé, parar ao longo de, ao lado de, passando perto, junto de. Te lembrou alguma coisa das passagens de Jesus? Quando ele passava no caminho, ao lado do caminho, havia ao lado alguém que esperava ser lançada alguma informação, as sementes eram semeadas pelo caminho, né? O bolé, o que foi jogado, o que foi lançado. E essas parábolas são pequenas narrativas que usa de alegorias para transmitir um ensino moral. Jesus adaptava as circunstâncias e os costumes de cada época para nos ilustrar essas preciosas mensagens. O que fazia Jesus? Ele adaptava o que é transcendente, aquilo que está além dos nossos sentidos, esses mais que captam melhor as questões da matéria. É isso que transcende a nossa percepção. São ensinamentos espirituais, imperecíveis, imutáveis, essenciais. Então, ele adaptava esses ensinos aqui, ao imanente, ao que é material, do cotidiano das pessoas. E para isso é muito difícil, às vezes, dependendo da capacidade de cada povo. Eu costumo brincar muito com a minha filha de 13 anos, que tem um irmãozinho de 4. Eu falo assim: Gabriela, por um acaso, se você começa a conversar com o seu irmão de 4 anos sobre o ensino médio, sobre vestibular, como que você vai conversar sobre isso com ele? Fica muito difícil, né? Então, imagina Jesus, com tamanha bagagem de informações e de preciosidades, como comunicar àqueles que ali estavam lutando para sobreviver? É isso que ele fazia através das parábolas. E parábolas, né, dizem que são pérolas. De fato, pérola é algo muito precioso. As pérolas do Evangelho, as parábolas do Cristo. E ele dizia a seus apóstolos: a vocês eu revelo o que meu Pai me revelou. Para eles, eu falo através de parábolas. Então, são essas pérolas. E como disse Kardec para a gente, no mesmo capítulo 18, qual que era a ideia das parábolas? Fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas inteligíveis, difícil de se entender. Como eu disse em relação a jovem de 13 anos para conversar com um garotinho de 4, vai ficar inteligível explicar para aquela criança o que é um vestibular, quais são as dificuldades da vida. Você vai precisar trabalhar quando crescer, estudar, se esforçar.
como falar isso para uma mente ainda um pouco não preparada? Então, Jesus ia pouco a pouco lançando essas sementes, essas ideias da vida espiritual. E como o prazo dele estava próximo do fim, o que foi programado, ele disse: olha, não vos deixarei órfãos, não, tá? Eu vou enviar um consolador que vai falar sobre tudo isso que eu lhes disse, vai explicar muitas coisas que vós não podeis suportar ainda e muito mais. Exatamente isso. Essas parábolas, mesmo hoje, 2020, elas são, muitas delas, inteligíveis para muitas pessoas. Já ouvi uma amiga, no desejo inicial de se fazer um culto do evangelho no lar, numa conversa mais íntima, dizer: Wanderson, Vandão, que assim eu sou chamado, porque no centro qual eu faço parte tem 2 Wanderson, né? Ela disse: Vandão, o evangelho segundo o Espiritismo, quando eu abro às vezes, fica difícil, eu não consigo entender. E olha que é uma pessoa que, nas condições materiais agora, tem um curso superior. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem várias explicações de Kardec. Olha o cuidado que nós, que vamos assim penetrando nos estudos, no entendimento, dentro das nossas possibilidades, como que isso acontece por aí. Pode parecer óbvio, mas está muito claro. Costumo brincar assim. Está claro e está óbvio para quem? Se colocar no lugar do outro, tentar de alguma forma facilitar esse entendimento de acordo com o desejo do outro, é importante. Fazer, como diz Kardec, nessa ideia da vida espiritual, penetrar nas pessoas. Elas entenderem que além do berço, há essa existência que tem um propósito. E após o fim, quando retornarmos, existe uma vida espiritual. Segundo Emmanuel, lá existe, assim como aqui, instituições para nos receber, pessoas para nos receber. Uma criança, quando chega à Terra, no seu nascimento, ela encontra instituições e algumas almas para acolher. É da mesma forma no mundo espiritual. Mas como falar sobre isso? É o que o Espiritismo nos ensina. Conta detalhes desse plano imediato espiritual que nos rodeia. Bem, falamos aqui um pouquinho de parábolas, e nesse capítulo 18, Kardec começa com uma parábola bem profunda, muito profunda. O festim de Budas. Jesus está lá conversando com os seus apóstolos sobre o festim de Budas. Fala de uma festa, e não é uma festa qualquer, é as bodas do seu filho. Ele pede, né, que os servos vá convidar aqueles convidados escolhidos, aqueles que se negaram a aceitar o convite. Ele manda outros servos, que levam novamente o convite, mas muitos não quiseram parar. Uns foram para suas casas de campo, outros para os seus negócios, e outros ainda mataram aqueles servos que foram levar os convites. Pois é, aí, nessa parábola, Jesus fala que o rei é tomado de ira, manda queimar toda a cidade. E diz: a festa está preparada, chamai a todos, bons e maus, vá nas saídas, nas encruzilhadas, e chamem para a festa. Todos adentram a festa, ficam em torno da mesa, e o rei, nessa parábola, vai nos mostrar que não basta ter sido só chamado. Ele chega para um, chama-lhe de amigo e diz: amigo, cadê a sua túnica nupcial? E esse amigo fica em silêncio. Aí entra essa continuação, essa parte que eu quero conversar mais, refletir mais sobre ela, porque essa parábola é riquíssima de princípios trabalhados pelo Espiritismo. Mas nessa parte, quando o rei, na parábola, diz àquela pessoa que foi convidada, estava nas encruzilhadas, nas saídas do caminho, bons e maus, mandou chamar todos, mas mesmo assim faltou-lhe a túnica nupcial.
Como ele não tinha, ele guardou o silêncio, não argumentou, não justificou nada. Diz o rei para esse amigo. Disse então o rei, aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amigos e amigas, confesso que ao ler essa parte dessa parábola, eu sou tomado de medo. Me causa um certo incômodo. Trevas exteriores, ainda mais na nossa cultura, a palavra treva é muito pesada, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes, olha. Pois bem, como entender isso então? O que seria trevas exteriores? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando vamos estudando o Espiritismo, com o apoio das obras que nos trouxe o Chico, com as obras fundamentais que Kardec deixou sedimentado para a gente, essa ideia do mundo espiritual, a gente vai vendo que uma das condições do espírito, para ele se reestabelecer muitas vezes, as escolhas que foram feitas, é o arrependimento. E o arrependimento muitas vezes nos tiram lágrimas, nos provocam prantos de dores, por ver que lesamos alguém, mesmo sem intenção ou com intenção. Quando a ficha cai, há esse pranto. Trevas exteriores, essa simbologia é essa terra, esse imanente onde ora estamos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essas questões aqui desse grande chamado. Porque esse amigo que estava sem a túnica nupcial foi chamado a ir para essas trevas exteriores e lá ele encontraria pranto e ranger de dentes. Como eu disse, essa parábola é tão recheada de princípios que o Espiritismo esmiuça para a gente. Nessa parábola pode-se falar de Deus, de causa e efeito, de livre-arbítrio. As pessoas tiveram escolhas. Não aceitou o convite do rei para ir para a grande festa. Perispírito, quando se fala em túnica nupcial. Dá para se falar em consciência. E eu costumo dizer, como Kardec já nos alertou e nos orientou no livro Céu e Inferno, a nudez espiritual. Quando chegamos do lado de lá, estamos nu espiritualmente. Para essas grandes almas que se aproximam de nós, não adianta dizer, olha, eu sou fulano, olha, eu sou Beltrano, eu sou doutor. Não. Eles conseguem nos enxergar, em essência, o que somos, ou o que estamos no mundo espiritual. O que levamos de bagagem para o mundo espiritual. E essa parte onde o amigo fica em silêncio, onde ele guarda silêncio, mostra isso. Eu não tenho o que argumentar. Esse rei, que pode simbolizar Deus, me enxerga plenamente. Eu estou nu, espiritualmente falando, para os grandes espíritos. Qual que é a diferença? A diferença é que os espíritos superiores não vão usar as minhas fragilidades que eles enxergam para me acusar, para me apontar. Pelo contrário, eles vão me apontar as saídas, as soluções para as questões que ainda eu não permito a mim mesmo construir uma túnica nupcial adequada. Não vai haver um julgamento e uma condenação. Diferente quando um espírito, como está no livro Voltei, enxerga lá aquele que se dizia bom no plano de encarnado, desencarna, ei, cadê a sua luz? Diferentemente, os grandes espíritos que conhecem a essência da vida, o amor, não vão apontar os nossos defeitos. Mas não vamos nos deter aqui, eu só quis chamar a atenção de alguns princípios que o Espiritismo estuda, que está recheado nessa parábola. Eu quero me deter apenas em um princípio que o Espiritismo nos ensina e que está nessa parábola e que tem a ver com as trevas exteriores, que é o princípio da reencarnação. Sim, aquele amigo que está sem a túnica precisou voltar para começar a reestabelecer consigo mesmo, nessas trevas exteriores, e atender esse grande chamado.
Porque eu pergunto para você que estuda um pouco mais o Espiritismo. Basta querer para reencarnar? Você está no plano espiritual. Ah, eu quero reencarnar agora, eu quero voltar agora. É assim que funciona? Não. Sabemos que existe toda uma programação, uma preparação. Não basta você querer. Você tem que aguardar o chamado para aqui estar. Sim. Nem que seja para voltar aqui e durante a estadia aqui chorar nessas trevas exteriores, mas que não estaremos sozinhos, estaremos amparados. Vamos partir então para a ideia do chamado, do grande chamado, de que quem está reencarnado foi chamado. Tudo bem? Existem vários chamados, mas existe agora o grande chamado. Aqui, se você é espírita, ou se você é evangélico, ou se você é católico, ou se você é budista, ou se você é de alguma outra religião, ou é de religião nenhuma, é um ateu ou um agnóstico, pouco importa. Daqui para frente, não interessa saber o que é festim de bodas, não precisa ter conhecimentos prévios. É o entendimento que, se eu estou vivo, se eu nasci, eu fui chamado. Por quem? Não sei. Como é que está a sua crença? Em que você acredita? Partimos dessa ideia, ok? De que quem está aqui recebeu esse grande chamado, tá bom? Faz sentido isso? De muitos os chamados. Vemos que no mundo espiritual nem todos que estão lá para reencarnar conseguem. Algum motivo te fez nascer. Aonde você está? Na família que você está. Se você foi abandonado ou não pelos seus pais, se você teve uma vida fácil ou difícil, não quero conversar sobre isso. É entender que aqui chegando, fomos chamados. Tá bom? Vamos lá então. Kardec nos ensina a perguntar. Isso é precioso. Livro dos Espíritos, mais de 1000 perguntas, ele pergunta o tempo todo. E é isso. Não aceite, aqui eu fico uma informação, uma orientação. Não aceite porque foi o palestrante tal que falou. Não aceite passivamente, melhor dizendo, porque foi o pastor que falou, que foi o padre, que foi o doutor fulano de tal. Não aceite passivamente. Pergunte, questione. Seja como os bereanos que Paulo de Tarso refere em suas cartas. Eles questionavam. E os bereanos tinham uma questão interessante. Quando ia alguém ministrar alguma instrução na comunidade deles, eles anotavam o que era ministrado. Essa pessoa ia embora. Quando ela voltava, bem, olha, isso que você falou daquela vez, isso não procede não, isso nós não achamos aqui nas escrituras. É isso, essa arte de questionar. Não aceitar porque foi um grande nome. Porque todos nós que estamos reencarnados, somos humanos e estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a nos equivocar, a um ato falho do passado vir à tona e por terra cair tudo aquilo que nós tentamos ministrar. Então, não à idolatria, não ao fanatismo, desenvolver a capacidade de questionar. Aqui algumas perguntas. Quem chama? O grande chamado já vimos. Quem nos dá é a vida, é Deus. Você que é ateu, é o acaso? Tudo bem. Vamos questionar sobre isso. Você está aqui, então você foi chamado. Chamado para fazer o quê? Para que eu sou chamado? E quem que escolhe? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quem que escolhe? Em relação a escolhas, algumas pessoas entendem que é assim. Deus está ali, vem cá, você é meu povo escolhido. Você adentrou esse espaço aqui, onde funciona, onde é a minha instituição religiosa. Se você está aqui, você já está escolhido. Seria assim, essa escolha? Não, eu gostei da cor da sua pele, então só por isso você está escolhido. Não, você tem uns bons pais, boa família, vem de um bom clã, está escolhido por isso. Seria assim as escolhas? Porque muitos ensinam e entendem que é assim. Né?
Já estaria determinado esse povo escolhido? Bem, aqui é um diferencial, tá? A gente vai conversar um pouco mais à frente aí. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Eu, particularmente, não concordo muito com essa ideia aí, não, de que só porque eu estou numa religião tal, eu já estou escolhido e já estou salvo. Será? Mas vamos conversar mais um pouquinho. Quem chama, então? Deixando de lado o grande chamado. Você nasceu, você está reencarnado, mesmo com essa pandemia. Quantas almas retornaram ao plano espiritual? Quantas aqui ficaram e estão em prantos? O que a vida está nos chamando a fazer com essa grande dor que estamos passando no mundo todo? Muitos que levam a sério estão sofrendo deverasmente. Outros, de repente, negam que esteja acontecendo, mas estão sofrendo também. Mas é isso. Quem que chama? O que eu preciso aprender com isso? Bem, vamos lá. Segismundo, numa das obras que André Luiz nos trouxe pelas mãos amorosas e carinhosas de Chico, ele conta a história desse espírito que está no plano espiritual, já desenvolvendo um bom trabalho, porém surge a necessidade, a consciência dele acusa de que ele precisava voltar, retornar à carne. Surge uma oportunidade. Havia um casal, onde numa existência anterior ele assassinou o pai. Agora viria como filho. Então houve a necessidade e a oportunidade para ele aqui retornar. Mas na vida há outros chamados. Eu vou, por exemplo, escolho uma profissão, invisto meu tempo e esforços naquela profissão, quando vê surge uma oportunidade de um trabalho, né? Eu estou preparado e a oportunidade, a necessidade que eu preciso trabalhar surge. Então os chamados vêm de toda parte, de todos os lados. Deus está a nos chamar. Os chamados se repetem. Não é um chamado único, né? Tem esse grande chamado, que é estar vivo, né? Entendendo bem o que seria vivo, né? Porque quem está no plano espiritual está morto? Não. Vou deixar aqui para vocês para pensarem. Qual que é o contrário de quente? Frio. Qual que é o contrário de alto? Baixo. Qual que é o contrário de morte? Gostaria de ver o pensamento com a resposta de vocês agora. Qual que é o contrário de morte? Muitos disseram vida? Não. O contrário de morte é nascimento. Vida não tem nem contrário. Tá? Então, quando a gente fala, nós que estamos aqui vivos, quem desencarnou também está vivo. Nós existimos. Eu existo como Wanderson. Esse espírito, eu espírito, vou viver sempre. Então, você que perdeu algum ente querido, perdeu entre aspas, pode conversar com ele. Pode endereçar seu pensamento a ele, que ele vive em algum local. Então, os chamados se repetem. Temos novas oportunidades. Vide quantas reencarnações já tivemos, quantos chamados. E durante a encarnação, quantas vezes eu tento, eu erro, eu não aceito o convite, mas lá na frente eu passo a aceitar. Não é? Então, esses chamados vão se repetindo. Porém, tem um detalhe. E um detalhe importante. Pode ser que esses chamados não aconteçam nas mesmas condições. Talvez eu não vou estar mais com aqueles pais tão amorosos, que me dão tanto apoio. Talvez eu não vá reencarnar perto de pessoas tão queridas. Eu não vou encontrar um centro espírita, por exemplo, em cada bairro, ou numa uma localidade próxima à minha casa, como temos no Brasil. Não que seja essencial, sabe? Mas você que frequentou e que tem laços em algum centro espírita, alguma casa, algum grupo espírita, como é bom, né? Ter essa liberdade de ação, poder ver o canal de televisão que você quiser sem nenhuma restrição dos governantes. Pois é, os chamados sempre existem, talvez não nas mesmas condições. Brasil não tem muitas catástrofes naturais, terremotos. Temos dificuldades políticas e sociais, mas é isso.
Os chamados se repetem, mas talvez não nas mesmas condições. Esse chamado é gradativo. Como eu falei, né, você entra numa faculdade ou começa a fazer um curso técnico ou aprender a fazer alguma coisa, você está se capacitando. Agora alguém te olha, opa, fulano de tal já sabe fazer isso. Vem cá. Você não está afim de colaborar, de trabalhar nessa área porque você se capacitou. Então, os nossos esforços vai nos possibilitando ter chamados. Como está em Mateus 25, Jesus chega a dizer que servo bom e fiel, fostes fiéis às pequenas coisas, te darei a intendência das maiores. É isso. Consegui atender um certo grupo de pessoas, me capacitei. Olha, vou te dar uma função maior. Pois é, nós vamos, com os nossos esforços, nos capacitando para ter chamados maiores. Né? Bem, tem um detalhezinho aqui que eu destaco aí para vocês, que é o que está na parábola, né? Amarrai-o pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Como entender essa parte que eu destaquei lá no início? Amigos e amigas, se chegar o momento, o momento chegou, seremos chamados. Seremos chamados. Querendo ou não. Será que aquele amigo da parábola gostaria de sair da festa? Ou ele precisou sair? Pois é. Se chegar o momento, seremos chamados. Mas como que isso acontece? Como que esse chamado que eu não desejaria chega até a mim? Vamos lá. Para tentar ilustrar com exemplos no nosso dia a dia. Você que é espírita, você que é católico, você que é evangélico, budista, da religião que for. Como que você chegou na sua religião? Você é espírita, como você chegou nessa casa, no centro, no grupo espírita que você pertence? Como que você chegou até lá? Uma outra pergunta. Quem te chamou? Foi a dor e sofrimento? Ou foi a vontade de aprender a amar? Você estava bem, a vida tranquila, você poderia ir para qualquer lugar do mundo, com dinheiro no bolso, saúde a pino, na juventude. Não, eu quero parar um pouquinho, porque eu escutei falar que naquela casa espírita ali, eles falam de amor, eles traduzem e trazem para nós os ensinamentos de Jesus, dos grandes mestres, para nos tornar um ser melhor. Eu vou no budismo porque lá me ensina até uma pessoa mais centrada, porque eu já estou centrado e equilibrado, eu vou lá só para poder aprender a ficar mais centrado ainda. Aí essa resposta é individual. Você na sua casa vai saber responder. Quem te chamou, quem te trouxe para o espiritismo ou para a religião que você pertence? A dor ou o sofrimento ou a vontade de aprender? Pois é essas trevas exteriores, é esse atar pés e mãos. Vai lá, meu filho, tem outra chance. Vai agora num outro cenário. Você estava como filho e assassinou o pai, vai agora como filho, vai como pai agora. Tenta experimentar por outros ângulos a vida. Tenta ver se agora você consegue acertar o caminho. Não levar tanto sofrimento aos outros. E é isso. Se a hora é chegada, não tem como fugir. Seremos chamados. Penso que as pessoas dizem geralmente, né? Ah, mas a dor ensina muito. O amor também. O amor também. É uma questão de escolha. Como eu escolho aprender? Como eu escolho aprender? Pela dor ou pelo amor? Não é isso? Continuemos aqui. Pode acreditar que é Deus, tá? Que está nos chamando. Sempre para o nosso bem. Sempre, sempre para o nosso bem. Bem, a gente viu já quem chama, né? Fazendo uma reprise para quem chegou agora, ou está vendo agora, no metade do caminho aqui, as reflexões. Vimos que o grande chamado acontece. A chance de retornar à carne, através da reencarnação. Ou se você não é reencarnacionista, você chegou. Mas quem escolhe? Eu vou ser escolhido gratuitamente? Ou a escolha, como ela é feita?
Porque na parábola diz que não basta ser chamado. Portanto, não basta estar reencarnado. Não basta ter nascido. A gente nasce para descobrir um propósito. Não basta isso. Ok? Então, quem escolhe? Eis o diferencial que nos apresenta o Espiritismo. Nós escolhemos. A escolha é individual e intransferível. Às vezes, os nossos pais, por muito amar, nos priva a oportunidade de fazer as escolhas nas primeiras fases da vida. Eu vou tendo tudo de mão beijada, tudo muito fácil. Estamos aqui prontinho. Bem, é algo que poderíamos rever. Ah, Wanderson, mas eu já sou avó. Faça isso pelos netos, se for possível. Ah, mas eu não tenho filhos nem netos. Quando alguma criança chegar perto de você, ou algum educador, converse com ele. Diga que é no nascer ali, nas primeiras fases da vida, que vamos aprendendo a tomar decisões, fazer escolhas próprias, andar com as próprias pernas. Se há algo de positivo que podemos fazer na vida do outro, é ensiná-lo a caminhar sozinho. Porque ele nem sempre vai me ter do meu lado. Os meus filhos, os meus sobrinhos, não me terão para sempre. Em algum momento eles precisarão responder à vida por conta própria. E conseguir fazer suas escolhas desde o início é fundamental. É aí, esse slide aí, olha que dilema, né? Difícil arte de escolher, tomar decisão. Eis o convite do mestre, eis uma das simbologias da parábola aí, saber escolher. É tão difícil, né? Porque já viu quando tem alguma festa, alguém tem que tomar decisão? A resposta é assim. Ah, o que a maioria escolher, para mim tá bom. Ah, não. Ah, vocês decidem aí. Porque é difícil. Porque escolher, a gente já sabe que vai ter consequências. E eu posso fazer escolhas erradas, mesmo cheio de boas intenções. Por isso, não criticar aqueles que tomaram alguma decisão e fez algumas escolhas. Se eu fiquei na posição mais cômoda, eu poderia falar algo, dar uma sugestão e não dei, não devo emitir opiniões, não devo, né? Não é que eu não posso, não. Não devo emitir opiniões, sendo que é tão difícil escolher, né? Tá, o que eu devo escolher então, Wanderson? Já que você falou isso tudo aí, de Jesus, de vida espiritual, que tem uns grande chamado, tem pequenos chamados no dia a dia, o que eu devo escolher? Bem, devo, fui bem claro e destaquei ali. Geralmente, algumas pessoas ensinam para os outros assim: você tem que fazer isso, você tem que ir na casa espírita, você tem que ler o evangelho. Bem, estudando até onde eu consegui alcançar das passagens de Jesus, em momento algum ele chega a nos dizer que você tem que. É sempre um convite. Eu devo. Eu devo estar fazendo por quê? Porque me faz bem servir. Me faz bem ler uma página do Evangelho, que eu fico leve. Porque se eu faço forçado com medo, porque ninguém aprende a amar pelo medo, pelo temor. A gente aprende a amar pelo sabor de amar. A gente sente e percebe no nosso corpo os prazeres que é amar. Então, aqui é só um detalhezinho, tá? Que é sempre uma proposta, é um convite. Nunca deve ser uma imposição. Não devemos impor ao outro o que ele deve ou não deve fazer, como não devemos nos impor. Devemos ter a fé raciocinada e entender por que eu devo fazer e por que eu não devo fazer, tá? Aqui, para descontrair um pouquinho, não pode o outro escolher por mim, não. Eu tenho que tomar decisão mesmo. É intransferível. Não dá. Mas, por favor, escolhe para mim. Tem coisas que eu até posso escolher para o outro, né? Ou dar sugestões, ou deixar um leque, né, de possibilidades. Mas a decisão final é sempre individual. Amigos e amigas, em algum momento da sua existência, da minha existência, e não só em vários momentos, você será chamado a escolher, a decidir alguma coisa. E por mais consciência que nós possamos ter, não há nenhuma garantia de que a escolha é certa.
Essa incerteza é que nos traz esse medo. Tá? Então, não pode. Até pode, mas não deve o outro escolher sempre por mim e para mim. Eu preciso tomar as minhas decisões. Tá, o que eu devo escolher então? Fazer o bem. Fazer o bem. Em toda e qualquer oportunidade. Saber o que é o bem. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, tivesses por única e doce ocupação tornar felizes os outros. A caridade, que Kardec coloca nesse capítulo 18. Como essência das escolhas, somos chamados, independente de onde vem o chamado, a escolha deve ser pela caridade. Mas ele me chamou através de uma ofensa. Não ofereça a mesma face, ofereça a outra face, a caridade, o perdão, a indulgência. A escolha deve ser sempre essa. Ah, mas eu posso escolher devolver na mesma moeda? Pode. Temos o livre-arbítrio, como na parábola, uns foram para suas casas de campo, outros para os seus negócios, outros mataram ainda. Você tem a liberdade de escolha. Porém, as consequências é que são elas. Então é isso. Ter lucidez, acalmar o nosso passo, parar um pouquinho para vermos o que é melhor fazer, o que é o bem agora. Porque o bem, em alguns momentos, amigos e amigas, pode ser dizer não. Não, eu não vou mais fazer isso por você. Eu não vou mais aceitar essa relação abusiva. Não, não posso. Você vai e faça você. É isso. Tem horas que o bem vai ser um não. Vai ser uma energia que pode ser dura para o outro, mas o coração vai estar com as melhores intenções, como Cristo, quando vai lá no templo, os vendilhões estavam lá. Quando ele se dirigia aos fariseus, não era para se vingar. Sepulcros caiados. Era com uma energia amorosa, como nos traz Humberto de Campos. É isso. Conhecer o que é bom, o que é o bem, né? Mais um detalhezinho. Sempre dentro das nossas possibilidades, tá? Reconhecer o nosso real tamanho. Mas eu quero fazer coisas que o Chico fazia. Eu dou conta? Não dou conta. Eu preciso saber meu real tamanho. Eu não posso fazer só porque a dona fulana do centro faz isso há anos. Ela se preparou, ela se capacitou, ela tem caixa para fazer aquilo que ela faz. Você começou agora. Você é um neófito. Se prepare, se gabarite. Eu quero correr uma maratona, eu não tenho que sair correndo 42 quilômetros no dia seguinte. Eu vou passo a passo, eu vou me capacitando. Por isso eu preciso reconhecer o meu real tamanho, ter a minha personalidade, e não fazer só porque o outro falou que eu tenho que fazer. Não. Eu não dou conta e vou ficar em paz com isso. Eu não consigo ainda visitar, por exemplo, tem pessoas que relatam isso. Eu não consigo, Wanderson, ir num hospital fazer visitas porque eu tenho muita dificuldade. Se aproxima dessa pessoa e vê que o pai dela desencarnou em condições muito dramáticas no hospital. Aquela alma carrega um trauma. Então, mas esse é... Não, bobeira não. Nem tudo é para todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, conhecer os limites do outro, respeitar os limites do outro é fundamental. Conhecer e respeitar os próprios limites é fundamental. Sabemos do esforço que podemos e devemos fazer, mas é isso, são essas escolhas cada vez mais elaboradas, né? Temos aqui mais 5 minutos, algumas dicas de escolhas, tá? Como Jesus sempre trazia os seus ensinos transcendentes para o imanente, como ele trazia sempre os ensinos para os costumes do dia a dia daquela população onde ele estava inserido, vou trazer algumas dicas que você aqui não precisa ter muitas horas de espiritismo. Não precisa nem ser espírita não, viu? Ó, não precisa nem conhecer o evangelho também não. Você seguir essas dicas aqui, ó, porque quando pergunta a Jesus quem vai entrar no reino dos céus, todo aquele que me deu de comer quando eu senti fome, todo aquele que me vestiu quando eu estava nu e com frio, fosse me visitar quando eu estava preto, é isso. Você conheceu o evangelho para isso? Não sei, essa alma pode ter conhecido o evangelho em outras encarnações. A prática da caridade, como o samaritano fez, é a essência. A religião, o espiritismo, são instrumentos a nos clarear a nossa visão e nos mostrar
maiores possibilidades para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Mas dizer que é fundamental conhecer para ser bom, aí sabemos que não funciona assim. Então, dicas que você não precisa ter lido muitos livros espíritas para fazer essas escolhas, não. Porque às vezes é ruim, né? Você está numa palestra e começa a citar assim vários livros. Não, porque o livro tal, porque o livro está muito bom. Você já leu esse livro? Já leu? Às vezes a pessoa nunca leu, ela pode se sentir inibida. Para me ser bom e fazer boas escolhas, eu tenho que ler. Não, precisa não. Tá bom? Vamos lá. Seja pontual. Marcou com alguém em algum horário, cumpra aquele horário. Né? Dê satisfação. Não deu para ir naquele horário, naquele dia, naquele combinado. Dê satisfação. É o tal do fio do bigode. Cumpra o combinado. Marcou, vai. Não deu para ir, avisa com antecedência, sempre dentro das possibilidades. Vai precisar falar alguma coisa? Fala o que for verdadeiro, o que for bom, o que for útil. Se não, faça como aquele amigo da parábola, quando o rei chega, ele guarda silêncio, ele não fala nada. Se o que eu vou falar não vai ser bom, não vai ser útil, são dicas de escolhas que cabe a cada um de nós, no nosso dia a dia, a escolher para fazermos parte desses poucos escolhidos. Gentil, seja gentil no trânsito, dê a preferência para o outro, seja educado. Não é fácil, porque tem dias que a gente acorda com as tamancas, né, como diz o outro, mas sempre dentro das possibilidades, trabalhe emocionalmente e devolva para a vida gentileza. Amigos e amigas. Ô, Renato, se quiser abrir a imagem. Amigos e amigas. Não estamos e não devemos estudar o Espiritismo para sermos santos. Não. Não devemos ter e querer ser santos. Não. Esses conhecimentos que o Espiritismo, o Evangelho e outras crenças orientais, preciosas, conhecimentos tão preciosos quanto o Espiritismo nos traz, quanto o Evangelho. É para que santifiquemos as nossas ações, para que santifiquemos as nossas escolhas. Não é para nos tornar santos, é para que eu santifique os meus atos. Sabemos da dureza, da dificuldade que é uma reencarnação. Então, é possível tornar a vida do outro mais leve? Não, hoje está cheio de louça na cozinha para lavar, eu quero ficar aqui no conforto. Não, mas eu vou ajudar em casa. Eu sou filho? Não, eu vou ajudar meu pai e minha mãe. Eu sei que é difícil, eu vou economizar uma energia, vou apagar a luz, eu vou tomar um banho mais curto. Não, o vizinho está com dificuldade ali, guardando aquela areia, eu vou lá agora, vou sair do meu conforto e vou lá. É tentar deixar a vida do outro um pouco mais leve. Porque uma hora, em algum momento, a minha vida vai estar pesada, vou precisar de mãos amorosas, gentis, que fez boas escolhas para tornar a minha vida mais leve. Então, um dos principais convites, uma das principais escolhas que nós podemos ter diante da vida, independente da religião, é essas boas escolhas, de tornar a vida do outro um pouco mais leve, desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro. Ter gratidão. Para a gente caminhar para o final aqui, quais são as consequências? Você pode ampliar a tela se quiser, viu, Renato? Quais são as consequências, então? Tá bom, Wanderson, entendi agora, você falou no meu ouvido, entendi os chamados, as escolhas tá bom, vou ver dentro das minhas possibilidades. Quais vão ser as consequências? Paz, saúde, harmonia, felicidade onde o ladrão não rouba, não é corroída. As consequências são essas. Vou me tornar útil porque não há satisfação maior na vida do que se sentir útil. É algo que dinheiro nenhum no mundo compra, que é o sentimento de utilidade. Porque a todo momento Deus espera por alguém para servi-lo. E granjear amigos. Em várias passagens, Jesus nos diz: esforçai por fazer amigos. Não há amigo maior do que aquele que é capaz de dar a vida por um amigo. Bem, se quiser tirar o slide, Renato, pode tirar, que vamos aqui já caminhar para o encerramento. Essas são as consequências das escolhas. Não é fácil tomar decisões.
Então, uma grande construção começa com cada tijolinho. Ah, hoje eu me tornei útil, eu estou com a sensação do dever cumprido. Vai ter dias que eu vou acordar, puxa vida, deixei passar essa oportunidade. Se aveste, não, fica tranquilo. Vai surgir novas oportunidades para você servir a vida. Pai do céu vai conhecer e saber te devolver as oportunidades quando você se capacitar. Então, amigos e amigas, essa é a nossa mensagem, fazendo um grande resumo aqui, esse grande chamado que é estar reencarnado, estar vivo aqui na matéria. Esse é o grande chamado, e a vida, Deus nos chama a cada momento para fazermos as melhores escolhas. Só que a decisão, a escolha é individual. E tentar conhecer o que é o bem, qual que é as minhas possibilidades e as minhas capacidades para fazer as melhores escolhas, é uma das formas de estar contribuindo para a vida e fazer parte dos poucos escolhidos. Agradeço a atenção de vocês, que Pai do Céu se ligue a cada um de nós pelos fios do pensamento, pelo nosso desejo sincero e honesto de nos tornar seres melhores e dispostos a servir a Deus em toda circunstância, a todo momento. Que Deus seja conosco, que permaneça conosco e que nós permaneçamos em Deus. Um abraço e uma boa noite a todos.